I have a father. My father has a brother. He is the king of Norway. My father's brother, the brother of my father, he is the king of Norway. He is my uncle. Se he is my uncle, I am his nephew. Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio dos nossos 21 dias de imersão online com Hamlet by Shakespeare. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Hoje, episódio 4, episode 4. Who is this ghost and what is this ghost doing here? Quem que é esse ghost? O que ele está fazendo aqui? Eu não posso deixar, gente, de agradecer 5.000, estamos passando a marca de 5.000 participantes, estamos passando a marca de 3.000 visualizações e um recorde absoluto de feedback altamente positivo e recorde de elogios, comentários extremamente positivos. Eu estou muito contente, eu estou muito feliz. Eu falei que eu nunca consegui ajudar tanta gente, então, tanta gente junta assim, ajudar e agradar tanta gente de uma vez só. Estou muito, muito, muito contente, beleza? E eu tenho 3 avisos rápidos antes da gente começar. Primeiro deles, se você ainda não assistiu os episódios 1, 2 e 3 inteiros, para agora, rola essa tela para cima, todos os vídeos estão na mesma página, assista os 3 episódios primeiros, os 3 primeiros episódios completos, depois você continua, mas não siga adiante se você ainda não finalizou o episódio 1, 2 and 3. Não finalizou ainda os 3 primeiros episódios, não siga adiante, por favor, ok? Você vai ficar boiando, essa série foi feita para ser assistida um atrás do outro. Segundo aviso, hoje nós vamos começar a avançar mais na história. Nós vamos começar a entrar mais mesmo, de fato, como eu prometi, na história do livro. E para que isso aconteça, eu vou precisar pular algumas partes que não são fundamentais e algumas outras eu vou precisar explicar rapidinho para você em português, senão a gente não consegue avançar no livro o tanto que eu gostaria, ok? Só para você entender isso. E, finalmente, o terceiro aviso, como que eu faço para continuar estudando inglês com você e com esse método? Essa foi a pergunta que eu mais recebi das pessoas. Como é que eu faço para continuar estudando inglês com você e continuar estudando inglês com esse método? No final do episódio de hoje, no final do episódio 4, no final dessa aula, eu vou te explicar como é que pode acontecer, como é que você pode fazer para continuar estudando com esse método, continuar estudando inglês comigo depois que os 21 dias de imersão acabarem. Beleza? Vamos entrar então no nosso livro, na nossa aula de hoje. Aqui estamos, ó. Vamos dar aquela velha e boa lida geral de sempre para poder dar aquela revisada, né? Só ler mesmo e a gente prossegue, tá bom? Act 1, The Ghost on the Castle Wall. The largest room in the king's castle. There is a platform at one end of the room with beautiful chairs for the king and the queen. Polonius, Laertes, Hamlet, Ophelia, Voltman, Cornelius, and other lords and ladies are waiting around the platform. Music plays. Claudius and Gertrude come in and stand on the platform in front of their chairs. O Claudius começa a discursar para todo mundo. The memory of our king, my dear brother, is still fresh in all our hearts. The sadness of his death will be with us forever. But we must begin to think of other things. We must let go of the past. Deixar o que passou para trás, and we must get over it. Get over the death of the king.
Get over, te expliquei bastante, se não me engano, no episódio 1. Get over. Stop thinking about the past. Start thinking about the future. Ok? Stop looking to the past. Start looking to the future. We must begin to think of other things. We must get over it. Lembra de fazer o gesto, hein? We must get over it. Lembra do gesto. Get over it. Ok? Come in. Stand on. In front of their chairs. Get over it. We must get over it. So, continuando aqui, ó. So, with one eye wet and the other eye dry, I have taken my brother's sister, the queen, as my wife. We married with your permission, and for this we thank you. But some people think that our grief has made us weak. A gente falou muito sobre isso aqui no episódio 3 passado, né? Young Fortinbras of Norway is planning to attack our country. He wants to take back from us his father's lost land. This is land that my brother won. Só por acaso, se você tiver esquecido, nunca é demais. Land. Eita, que tradução cagada que apareceu aqui. Land, 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 land. Fazendeiros, MST, lutam por land. Fazendeiros gostam de ter land. Então, Young Fortinbras of Norway is planning to attack our country. He wants to take back from us his father's lost land. The land that his father lost. Ok? Expliquei muito sobre isso no episódio passado, não vou repetir. This is land that my brother. Aí o Claudius falando. This is land that my brother, ou seja, o King, que morreu, o brother do Claudius, won, past of win, conquered, took possession, got. Ok? Honestly and bravely many years ago. E aí ele segura a letter, a carta. I have written to young Fortinbras' uncle, the King of Norway. The old king is weak, old, he can't leave his bed. Então ele passa a maior parte do tempo na bed dele. E foi aqui que exatamente aqui que a gente parou. Então, eu queria começar só te mostrando esta imagem aqui, ó. Olha que legal. Temos aqui deixa eu ver se eu consigo me colocar de volta aqui, ó. Mas acho que deu. Relativamente sim. Temos aqui, ó, o Fortinbras. Fortinbras has a father. His father has a brother. His brother is the King of Norway. Ok? Então, Fortinbras tem um father. His father has a brother. This guy, esse cara é the King of Norway, como a gente conversou na aula passada. Beleza? Então, presta atenção. Eu vou botar aqui, ó. Se eu sou o Fortinbras, por isso que eu estou colocando na frente do nome dele. Se eu sou o Fortinbras, I have a father. My father has a brother. He is the King of Norway. He is my uncle. De novo, eu sou o Fortinbras. I have a father. My father has a brother. He is the King of Norway. The brother of my father. He is the King of Norway. He is my uncle.
The brother of my father is my uncle. Uma outra forma de dizer the brother of my father é dizer my father's brothers. The brother of my father. Você mete o apóstrofo S, você inverte esse the brother of my father, compacta e fica my father's brothers. The brother of my father. He is my uncle. Se eu sou esse cara aqui, the King of Norway, I have a brother. My brother has a son. His name is Fortinbras. He is my nephew. He is my nephew. Ok? Então, de novo. Eu sou o rei da Noruega. I have a brother. Não disseram o nome dele. My brother has a son. His name is Fortinbras. The son of my brother. My brother's son. The son of my brother. My brother's son. He is my nephew. É o caminho de volta. Porque se eu sou o Fortinbras e o cara é my uncle, o caminho de volta, I am his nephew, que é o que está aqui para você, ó. O rei da Noruega é Fortinbras's uncle. Uncle of Fortinbras. Se ele é Fortinbras's uncle, Fortinbras is his nephew. Então, faz comigo assim, ó. Uncle, nephew. Porque o seu uncle sempre está acima de você. Na geração anterior. Na geração de cima. Então faz assim, ó. Uncle. E o seu nephew sempre está na geração de baixo. O seu nephew vai ser son de algum dos seus brothers or sisters. Mas ele está na geração de baixo. Então, nephew, uncle. Nephew, uncle. Faz comigo assim, ó. Nephew, uncle. Ok? Então, mais uma vez. Tem um cara que chama Fortinbras. Fortinbras has a father. Deixa eu botar aqui pra gente pegar de novo, ó. Tem um cara que chama Fortinbras. Fortinbras has a father. His father has a brother. O brother do father do Fortinbras, ou então eu sou, vamos dizer de novo, né? Eu sou Fortinbras. I have a father. My father has a brother. He is the king of Norway. My father's brother, the brother of my father. He is the king of Norway. He is my uncle. Se he is my uncle, I am his nephew. Ok? Beleza? Então, volta aqui, ó. O Cláudio está falando. I have written. Cadê? Aqui, ó. I have written. Tá, eu estou exatamente aqui, ó. Eu estou exatamente aqui, ó. I have written. Ele segurou a carta e disse assim. I have written to young Fortinbras's uncle. Presta atenção, gente, uma coisa. O young aqui fala do Fortinbras, não do uncle. Porque o uncle dele, que é o rei da Noruega, tá old e fraco. Esse young, ele se refere ao Fortinbras. Então, Cláudio está dizendo que escreveu a carta para o uncle do young Fortinbras. O young é o adjetivo ligado ao Fortinbras. Tá bom? Aqui, ó, essas duas palavras, deixa eu até ver se eu consigo aqui, ó, massa. Não deu certo. Tudo bem. Essas duas palavras é que estão juntas, ó. Então aqui é uncle do young Fortinbras. Young Fortinbras's uncle. O uncle dele. O uncle dele tá old e weak. Like, old, weak. Ele, o Fortinbras, ele é young. Beleza? Então, Cláudio disse assim, ele segurou a carta, né, e falou, eu escrevi a carta para o uncle do young Fortinbras,
o uncle dele é the King of Norway. O uncle dele é o King of Norway, o rei da Noruega. The old king is weak and he cannot leave his bed. Então tá velho, tá fraquinho, né? Não consegue sair da cama mais. E aí o Claudius fala assim, ó, he knows nothing about his nephew's unlawful plans for war against us. Então ele fala assim, ó, eu escrevi a carta pro uncle dele, pro tio dele, do jovem Fortinbras. Eu escrevi a carta para o tio do jovem Fortinbras, que é o rei da Noruega. O rei da Noruega é o tio, o uncle. The old king is weak. O rei tá velho, tá fraco, não consegue sair da cama. E ele não sabe nada, não faz a menor ideia dos his nephews. Quem que é o nephew do rei da Noruega? Fortinbras. Ele não faz a menor ideia dos planos. Peraí. Ele não faz a menor ideia dos planos ilícitos, ilegais, maquiavélicos que o nephew dele está tramando contra o país do Claudius, o país do Hamlet. Ok? Então, ele escreveu a carta para o tio do jovem Fortinbras. Quem que é o tio do jovem Fortinbras? Quem é Fortinbras' uncle? É o rei da Noruega, que está old, weak, não consegue sair da cama e que não tem a menor ideia dos planos que o nephew dele está traçando de guerrear contra o país do Hamlet, contra o país do Claudius, para tomar de volta as terras que o pai do Hamlet, irmão do Claudius, lembra? O irmão do Claudius é pai do Hamlet, a terra que ele conquistou. Então o cara quer tomar de volta uma terra que foi conquistada pelo pai do Hamlet, beleza? Como eu falei, eu não vou me prender demais aqui. Aqui cabe rapid fire para tudo quanto é lado, à torta e à direita, mas senão a gente fica só mais uma hora nesse parágrafo aqui. Como eu já fiz isso muito no episódio 3, eu vou seguir adiante com a história como eu te prometi, beleza? Então, tá, presta atenção. O negócio continua, e aí, eu vou botar aqui para você não ficar tentando ler e traduzir. O negócio continua, aí tá, e aí ele manda o povo de volta, embora, não sei o quê, papapá, lembra que estava cheia a sala? Aí ele conversa lá com a galera, despede todo mundo, fica só ele e o Hamlet, e ele vira pro Hamlet e solta essa daqui, ó. Now, my nephew Hamlet and my son. Depois todo mundo foi embora, que ele despediu todo mundo, ficou o Claudius, a Gertrude e o Hamlet só dentro da sala. Ele vira para o Hamlet e fala, but now my nephew Hamlet and my son. O Hamlet responde, né, com raiva, mas ele fala meio que sozinho, assim, ó, angrily to himself. Ele responde nervoso, mas meio que só para ele. I am more than a nephew, less than a son. Ele falou, eu não sou nada eu sou muito mais sobrinho do que filho, ou eu sou só sobrinho, não sou nada de filho. E aí eu preparei essa imagem aqui, ó, dá uma olhada. Para a gente entender o que aconteceu nessa sala, nesse momento. Então vamos lá. Tem o Hamlet. O Hamlet has a father. Quem era ele? The King. Não da Noruega. The King do Denmark, o país do Claudius, do Hamlet. O King was married to the Queen, Gertrude. Além de serem married, they were siblings, brothers and sisters. Lembra disso? Eles eram married e siblings, brothers and sisters. The King, ele era Hamlet's father. O King era father do Hamlet. Hamlet's father. Gertrude, the Queen, era Hamlet's mother. Mother of Hamlet. Hamlet's mother. Juntos, eles eram Hamlet's parents. Seu father mais a sua mother, they are your parents.
My father is Regis. My mother is Rita. Regis, Rita. My father, my mother. Meus. They, juntos, they are my parents. O Hamlet tinha um father que era the king. Morreu. Ele era Hamlet's father, father of Hamlet. E ele tem uma mother, chama-se, her name is Gertrude. She is the queen. She is Hamlet's mother. She is Hamlet's mother. Juntos, father and mother. Juntos, the king and the queen. Juntos, the king and Gertrude. They are, or they were, Hamlet's parents. Father and mother. Hamlet's parents. Aqui bem rapidinho, um parênteses, cabe você fazer para você um rapid fire. Escreve o seu father, o seu mother. My father is, my mother is. They are my parents. Você escreve uma frase para você fixar isso melhor. Sobre a sua própria vida, ok? E aí pode escrever sobre algum amigo seu que você conheça os parents, sobre algum primo seu que você conheça os parents. E aí vão tendo muitas camadas do Rapid Fire que são possíveis para trabalhar esses conceitos. Tá. Eles, they, the king and Gertrude, the queen, they have a brother. His name is Claudius. Ah, só um parênteses, tá? Só um parênteses. Se você é viciado em traduzir, a sua cabeça vai dar uns bugs aqui, porque você vai ficar tentando me ouvir, fazer raciocínio lógico e traduzir ao mesmo tempo. Talvez funcione. O seu inglês funciona quando você lê, funciona quando você escreve, funciona quando a conversa é muito devagar, porque você tem tempo de traduzir escondido e ninguém percebe e passa batido. Mas toda vez que você tem uma conversa mais real, ou, por exemplo, uma explicação aqui dessa, se você é viciado em traduzir, seu cérebro dá uns bugs, porque você fica tentando traduzir o que eu estou falando, ao invés de simplesmente prestar atenção. Eu estou te dando as explicações de uma forma que o seu cérebro vai conseguir deduzir, mas tem gente que fica presa tentando traduzir, porque é um vício. É um vício tão enraizado que o cara não consegue, é uma coisa muito louca. Então, se você tem esse vício, tente não traduzir, porque senão sua cabeça não vai processar. É traduzir e fazer raciocínio, porque aqui tem assim, às vezes até em português da dificuldade. Se o fulano é meu pai, o meu pai tem um irmão, ele é o meu tio. Tá? Peraí, calma, é meu tio. Tá? E aí eu sou o que dele? Até em português, às vezes, dá uns bugs, porque eu já passei por isso em português várias vezes na conversa. Não, peraí, fulano é quem? É pai do irmão do fulano. Ah, então, nossa, peraí, deu um bug na cabeça. Até em português, porque é raciocínio lógico. Se você mistura raciocínio lógico com tradução, lasca tudo. Então, tente não traduzir, tá bom? Hamlet has a father. Esquece passado e presente para a gente não confundir mais ainda aqui, né? Vamos imaginar que está todo mundo vivo no presente e acabou. Hamlet has a father, the king. Hamlet has a mother, the queen, Gertrude. They are Hamlet's parents, father and mother. They, the king and Gertrude, they are married e they are siblings, brothers and sisters. Terceira frase. They, juntos, they have a brother. His name is Claudius. Se eu, vamos de novo aqui esse exercício, se eu sou Hamlet, my parents, nesse caso aqui, né? My parents have a brother. His name is Claudius. He is my, he is my uncle. Brother of my parents, uncle. Se Claudius is, eu sou Hamlet, né, no meu exemplo. Se Claudius is my uncle, I am his
nephew, aqui na tela. Ó. Claudius is Hamlet's uncle. Hamlet is Claudius's nephew. Então, ó a parte que se você ficar traduzindo vai bugar a cabeça. Ó. Hamlet is son of the king's son. Hamlet is Gertrude's son of Gertrude. Hamlet is the king and Gertrude's son. Hamlet is Claudius's nephew. Vamos jogar para o lado do Claudius agora. Claudius is brother of Gertrude, Gertrude's brother. Brother of the king's brother. E ele é brother of Hamlet's parents. Ele é brother dos parents do Hamlet. Ele é Hamlet's parents' brother. Ele é brother dos parents do Hamlet. He is Hamlet's uncle. Agora tem um detalhe, e se a sua cabeça bugou, volta e assiste de novo esse pedaço. Provavelmente você está traduzindo e não conseguiu parar de traduzir. A cabeça bugou com processamento lógico mais tradução ao mesmo tempo. Realmente não tem como acontecer. Como eu já falei, você tem que ser liberto do vício da tradução. Esse método, com o passar do tempo, ele vai te libertando da tradução, tá bom? Só para você saber. Continuando. Lembrei. Um detalhe aqui interessante. O Claudius, is Claudius Hamlet's father? Yes or no? Is Claudius Hamlet's father? No. Hamlet's father é the king. Claudius is not Hamlet's father. Claudius is Hamlet's uncle. Ele é uncle do Hamlet. Mas ele casou com Hamlet's mother. Então ele se tornou, olha que legal aqui, ó. Ele se tornou, não, deixa eu deixar assim, depois eu... Ele se tornou Hamlet, ó a setinha aqui, ó, stepfather. Se alguém se casa com a sua mãe, não é seu pai, ele se torna seu stepfather. Ok? Então, o Claudius é Hamlet's uncle, Hamlet's stepfather, porque ele casou com a mãe do Hamlet, mas não é pai dele, então ele é stepfather. Ele não é father, ele é stepfather. Tipo step do carro, né? Ele é um stepfather, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? Dessa palavra que vem antes, stepfather, do step do carro. E agora ele quer ser Hamlet's father too. Então ele é Hamlet's uncle, ele é Hamlet's stepfather, e agora ele quer ser Hamlet's father. Como é que eu sei disso? Olha o que ele fala aqui, ó. But now my nephew Hamlet and my son. My nephew Hamlet and my son. Ou seja, ele já era uncle, por isso que ele chama o Hamlet de nephew, e agora ele quer se tornar... Eu estou escutando aqui a cabeça de muita gente, é muito doido isso. Eu estou sozinho aqui no meu quarto gravando, mas eu estou vendo a cabeça de vários de vocês. Cada hora que eu falo nephew, sua cabeça fala sobrinho. Cada hora que eu falo uncle, sua cabeça fala meu tio, para não se perder, né? É um aprendizado, não estou falando isso de você, estou falando do sistema tradicional. É um aprendizado tão fedorento, tão superficial, tão, sabe, fraco, que deixa as pessoas... Não tem nada de errado com você, viu? Nada. É porque te ensinaram inglês errado, só isso. E aí eu já te mostrei vários desenhos, claro que nem todos, né? Mas alguns, talvez muitos,
A cada hora que eu falo nephew, uncle, você precisa traduzir, senão você se perde, você não consegue acompanhar o que eu estou falando, mesmo com o tanto de exemplo que eu te dei aqui, com desenhozinho, setinha. Mas o que você aprendeu, as escolas te deram um aprendizado tão fraco, tão vazio, e deixou você tão viciado em tradução, que sem isso você não consegue sobreviver na aula de inglês, você fica perdido. Então sua cabeça fica toda hora buscando. Como eu falei, tente parar de traduzir se isso está acontecendo com você. Não sei nem por que eu estou falando isso. Tente parar de traduzir. Depois você comenta aqui embaixo se fez sentido tal que eu estou falando. Tente parar de traduzir e se você realmente é viciado em tradução, tem essa dificuldade, saiba que ao longo do tempo o Rapid Fire ele vai eliminando a tradução da sua cabeça, porque como você já viu até aqui, é 100% em inglês. Já expliquei por que eu estou usando português nessa aula, senão a gente não consegue avançar. Eu estou falando com pessoas de vários níveis diferentes de inglês, então eu tenho que tentar ser o mais democrático possível. Mas você viu nos primeiros 3 episódios que o Rapid Fire ele abomina a tradução, é só inglês e ele vai te ensinando a pensar cada vez mais em inglês, tá bom? Então, ele virou para o Hamlet e falou: My nephew Hamlet and my son. Por quê? Ele já era uncle do Hamlet, se tornou stepfather, e agora ele quer tratar o Hamlet como se fosse father do Hamlet, chamando o Hamlet de son dele. Por isso o Hamlet vira, rebate, só que nervoso, mas meio que falando sozinho, para ele mesmo, né? Ó, angrily to himself. I am more than a nephew, but less than a son. Que seria mais ou menos, eu sou muito mais sobrinho do que filho, ou eu sou sobrinho, eu não sou filho. Tá bom? Beleza? E aí, gente, como eu falei para você, vamos dar um pulo na história, naquilo que eu não considero ser fundamental, e a gente vem parar aqui, ó. Aí eu vou te explicar rapidinho. Tudo isso aconteceu, não sei o quê, papapá, e aí no final das contas acabou que o Claudius e a Gertrude foram embora também. O Hamlet acabou ficando sozinho lá na sala, e chega um cara que era amigo dele e que tinha acabado de retornar para Denmark, que é o país deles, né? E o nome desse cara é Horatio. E aí o Hamlet começa a desabafar com ele. Pô, tá de sacanagem. Tem 2 meses que meu pai morreu e não faz nem um mês depois da morte dele, menos de um mês depois da morte dele, o meu tio já tomou minha mãe, casou com ela, que tipo assim, desabafando, revoltado. Aí o Horatio chega e o Hamlet pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele: eu voltei porque eu fiquei sabendo da morte do seu pai. E Horatio e Hamlet conversando. Eu voltei porque eu fiquei sabendo da morte do seu pai. E aí o Hamlet fala: nem me fala, foi o dia mais triste da minha vida. E aí essa conversa continua aqui, ó. O Horatio fala: I saw, past of see, lembra? I see with my eyes, I speak with my mouth, I smell with my nose, I hear with my ears. Ok? Hear, speak, smell, touch, see. The past of see, saw. Então, o Horatio, conversando com Hamlet, dentro desse contexto, ele vira para o Hamlet e fala: I saw your father once. 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 Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Once. I saw your father once. Ok? I saw your father once. He was a good king. He was a good king. He was a good king. Hamlet responde: he was a man. Dando uma alfinetada no Claudius, que já tinha ido embora, tá? Mas ele fala tipo assim: meu pai era um homem. E ele fala: there won't be a man like him again.
Não vai ter um outro igual ele. Meu pai era homem de verdade. O Cláudio é um moleque, é um babaca. Meu pai, sim, era um homem de verdade. Não vai ter outro igual a ele. Não vai ter outro igual a ele. Aí o Horácio solta uma bomba que, se você não tiver segurança no seu inglês, você fala assim. Se você não tiver segurança no seu inglês, quando você lê esta frase aqui, ó, você fala assim, putz grila. Eu não tô entendendo bosta nenhuma do livro, cara. Eu tô achando que o cara morreu, aí acabei de descobrir o Horácio falando assim, I think I saw your father last night. Eu acho que eu vi ele essa noite agora. Putz grila, pô. Não tô entendendo nada do livro, cara. Que bosta, velho. Ah, não. Inglês é uma desgraça. Não. Ah. Mas, se você tem segurança no seu inglês, na hora que você lê essa frase aqui, você faz assim, ó. Como assim? The king is dead. Como é que o Horácio tá falando I saw him last night? Tá louco? Pirou, meu. Ô, meu. Fazer igual paulista. Ô, meu. Tá louco, meu. Pirou, meu. Pirou da cabeça, meu. Que isso, meu? Tá louco? Pô. Se você tem segurança no seu inglês, você fala. Como assim? Se você não tem segurança, você começa a chorar e fala, não entendi nada do livro. Ah. Mas o negócio é esse mesmo. Tanto que o Hamlet, surprised. Saul? Who? My father? O Horácio responde, the king, your father. 3 nights ago, these two good men, Marcellus and Bernardo, o Horácio estava com, eu esqueci de falar isso, ele chegou com dois, como se fossem dois soldados dele, Marcellus e Bernardo. E aí na conversa ele fala, 3 nights ago, these two good men, aponta para os dois, Marcellus e Bernardo, saw your father's ghost while they were on guard on the castle wall. Então, o Marcellus e o Bernardo, soldados, estavam fazendo a guarda, aonde? Where? Outside the castle. Provavelmente, né? Fora ali do castelo, mas rente ali. And they saw Hamlet's father's ghost on the castle wall. Para piorar a história, they saw him again the next night. Para piorar a história, viram ele de novo. Então, os caras fazendo a guarda falaram que viram o fantasma, o ghost do Hamlet's father na parede do castelo. 3 nights ago. E para piorar a história, na noite seguinte, ou seja, 3 noites atrás eles viram, e na noite seguinte viram de novo. Dressed like a soldier. Viram o fantasma do cara na parede, o fantasma vestido como um soldado, e para piorar, o fantasma saiu da parede e walked past them slowly. Passou por eles devagarzinho. He then disappeared into the shadows as they watched. Então, eles olharam na parede, viram o fantasma, ficaram assustados, o fantasma sai da parede do castelo. Caminha, passa por eles caminhando devagarzinho, e enquanto eles estavam ali olhando, o fantasma do pai do Hamlet desaparece no meio das sombras. E aí o Horácio, para piorar tudo, fala assim,
last night, essa noite agora, I joined them on guard and I saw him too. Essa noite passada, eu me juntei com eles na guarda, na segurança do castelo, e eu vi o fantasma do seu pai também. It was exactly as they described it. Exatamente como eles descreveram. Eu vi e era exatamente como eles descreveram. It was your father. Porque o Horácio já tinha visto, já tinha conhecido. Era o seu pai. Meu Deus, que babado é esse? O Hamlet pergunta, Did you speak to him? Você falou com ele? We did, my lord, but he didn't reply. Quando alguém te manda uma mensagem, um e-mail, você pode reply or not. Você que escolhe. Então, o Hamlet perguntou, Did you speak to him? Vocês falaram com ele? O Horácio, Yes, but he didn't reply. Mas ele não respondeu, não falou nada. Hamlet, Did he look angry? Ele parecia nervoso. O Horácio fala, More sad than angry. Até que um pouco nervoso, mas mais triste do que nervoso. Ou a tristeza era mais marcante do que a raiva. O Hamlet pergunta, What color was his beard? Isso aqui, ó. Beard. Black? What color was his beard? O Horácio, The same as when he was alive. Black mixed with silver. A minha beard é só black. Inclusive, estou precisando fazer, né? Amanhã eu vou fazer. A minha beard é só black. A dele era a mesma cor de quando ele estava vivo. Black mixed. Ok? A pronúncia disso aqui é mixed with silver. Ok? Silver é essa cor aqui, ó. Do meu computador, ó. Silver. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não, é black, você sabe, né? Silver, essa daqui. Hamlet, I'll join you on guard tonight. Perhaps he'll come again. If it is my father, I'll speak to him. But please don't tell anyone about this. It must be our secret. I'll meet you on the castle wall just before midnight. Ou seja, o que o Hamlet falou? Eu vou para a guarda junto com vocês hoje, para a segurança, para o turno, junto com vocês hoje à noite. Quem sabe, né, vai que ele aparece de novo. Talvez ele apareça de novo. Se for o meu pai, if it's my father, I'll speak to him. Eu vou falar com ele. Se for o meu pai, eu vou falar com ele. Mas, por favor, não diga para ninguém sobre isso. Não conte isso para ninguém. It must be our secret. Tem que ser nosso segredo. I'll meet you on the castle wall just before midnight. A gente se encontra, eu encontro vocês na parede do castelo um pouquinho antes de meia-noite. Beleza? Aí o Hamlet continua, aí ele fala de não sei o quê, e chegamos à cena 2. Tá, aí, esse daqui eu também não considero fundamental para o entendimento, beleza? Eu vou pular para essa parte aqui, ó. Eles estão lá, the castle wall at night. Então, eles estão lá at the castle wall at night. There is a full moon and the ground is covered with snow. Lua cheia, chão coberto de neve. Hamlet, Horácio and Marcellus arrive. Tô aqui, ó. Scene 3, the castle wall at night. Ok? O Hamlet, Horácio e o Marcellus chegam. O Hamlet. It's cold out here. Tá frio aqui, hein? What time is it? 12 o'clock. Exatamente meia-noite. The ghost arrives. Aqui cabe rapid fire para dar e vender.
Meu Deus do céu. Where are they? At the castle wall. What is the moon like tonight? Full. A lua tá cheia. What does the ground look like? Como é que tá o chão, né? Covered with snow. Who arrives first? Quem chega primeiro? Hamlet or the ghost? Hamlet. Is he alone? Tá, ele tá sozinho? No. Who arrived with Hamlet? Quem chegou com ele então, se ele não tá sozinho? How many people? 2. What are their names? Horatio and Marcellus. What is the weather like? Como é que tá o clima? Como é que tá o tempo? Cold. Tá frio aqui, ó. What time did the ghost arrive? Que horas o fantasma chegou? 12 o'clock. Sharp. Em ponto. 12 o'clock o fantasma chega. Exactly at 12 o'clock. A Horatio. Look, my lord, it's here. Tá aqui, ó. E aí o fantasma chega. Basicamente, o fantasma faz a mesma coisa, ele sai andando, só que desta vez ele chama o Hamlet. Ele chama o Hamlet, aqui ó, it's calling you. Ele chama o Hamlet, ele faz um sinal, ó, with his finger for Hamlet to follow. The ghost makes a sign with his finger for Hamlet to follow. Faz assim, ó. A sign, um sinal with his finger for Hamlet to follow him. E aí o Horatio tá te chamando, quer te contar um segredo, Ele vai e começa a andar. Oh, coisa chata esse troço aqui, meu Deus do céu. Ele começa a andar. Eles tentam impedir que não sei o quê, e eles entram numa floresta escura e nevosa. Ok? E aí o fantasma vai andando, o Hamlet vai seguindo, o fantasma vai andando, o Hamlet vai seguindo, e aí ele não quer falar, não sei o quê, papapá. Aí o Hamlet bota o fantasma na parede. Fala, ou você, gente, bota o Hamlet na parede e fala assim, ou você me conta agora o que está acontecendo, ou eu vou parar por aqui e vou embora. E aí o fantasma finalmente revela. Aqui, ó, o Hamlet. O Hamlet stops, aqui, ó, ele para e fala. Where are you taking me? Speak or I refuse to walk another step. Para onde você está me levando? Fala ou eu me recuso a andar outro passo. Aí o Ghost finalmente para, se vira para ele e fala: I am the ghost of your father. Sou o fantasma do seu pai. I have to spend my nights in darkness and my days in the fires of hell until someone has paid for the crime against me. O fantasma fala que tem que passar as noites na escuridão e os dias no fogo do inferno até que alguém tenha pago pelo crime cometido contra ele. E aí o fantasma fala, listen to me and listen to me well. Me ouça com atenção. If you love your father, you must punish his murderer. Se você ama seu pai, você tem que punir o assassino dele. Aí o Hamlet começa a chorar e fala, oh my God, murder! O Hamlet fala, meu Deus, assassinato! Aí o Ghost responde, yes, the worst kind of murder, o pior dos assassinatos possíveis. E aí ele fala assim, ó, olha que interessante. It was reported that I was killed by a wild animal in the garden. Deixa eu selecionar isso aqui rapidinho. Ele fala assim, sim, o pior dos assassinatos, ou o pior tipo possível de assassinato. It was reported, foi reportado, foi dito que ele tinha sido morto por um animal selvagem no jardim.
no jardim lá do Palácio Real. But that is a lie, mas isso é uma mentira. My murderer was the animal who is now the king. Foi reportado que eu tinha sido morto por um animal selvagem lá no meu jardim do Palácio Real, mas é uma mentira. O meu assassino é ou foi o animal, ou o verdadeiro animal que me matou, é aquele que hoje é o rei. Chocado, Brasil, chocado. Aí o Hamlet fala, eu sabia, my uncle, I knew it, my uncle, eu sabia. E aí o fantasma fala, yes, with his clever words and wicked mind, com suas palavras sábias, espertas, inteligentes, e a mente virada, maluca, wicked mind, essa expressão aqui, ó, wicked mind. É tipo aquele cara que esfaqueou a mulher, entrou na igreja e matou 3. É tipo a Suzanne van Richthofen. É tipo aquele cara que entrou na escola e aqueles 2 que entraram na escola saíram matando todo mundo. Wicked mind. Gente da cabeça virada, assim, louco. Não necessariamente psicopata. Essa expressão não significa isso, mas cabeça meio, sabe, maquiavélica, má, pirada, doida, errada, que faz essas maluquices, do tipo assassinar o irmão para virar rei, do tipo entrar na escola e sair atirando, do tipo esfaquear a mulher e entrar na igreja e sair atirando, do tipo que a Suzanne van Richthofen fez, é wicked mind. Então o fantasma falou, yes, with his clever words and wicked mind, he won the heart of my queen. Ele conquistou o coração da minha rainha. I loved her with an honest heart. Eu amava ela com um coração sincero, ou eu a amei com um coração honesto. But now she has accepted the love of a dog. Eu amei ela com um coração honesto, mas agora ela aceitou o amor de um cachorro. She is a weak woman. Ela é uma mulher fraca. But morning is near. Mas amanhã está se aproximando. I must hurry with my story. Eu tenho que me apressar aqui com a minha história, porque vai chegar amanhã e eu tenho que ir embora. One afternoon, uma tarde, I was sleeping in my garden as usual. Eu estava lá dormindo no meu jardim como de costume. While I was asleep, enquanto eu dormia, your uncle, falando para o Hamlet, your uncle poured poison into my ears. Ele derramou veneno dentro das orelhas do King, do Hamlet's father, do irmão dele. As 3 definições para a mesma pessoa, né? Porque não fala o nome do cara, né? Desta forma, in this way, I was robbed of my life. E assim eu tive a minha vida roubada de mim. I was robbed, eu fui roubado, né? Me tomaram a minha vida, my country and my queen. Me tomaram a minha vida, meu país e a minha rainha. If you love your father, se você ama seu pai, you must punish his weak brother for his crime. O fantasma fala do pai do Hamlet como se fosse realmente uma outra pessoa. Que não, é o fantasma do pai dele, não é o pai dele. Pelo menos aqui como ele fala, né? Então ele vira para o Hamlet e fala, se você ama seu pai, você tem que punir o irmão maluco, surtado dele por esse crime. Mas não levante uma mão contra sua mãe. Não levante a mão contra sua mãe. Deixa ela para que Deus a julgue. Agora já é quase manhã e eu preciso correr. I must hurry away. Tô aqui, ó. I must hurry away. Goodbye, my son, goodbye. Remember me. Tchau, filho. Tchau, meu filho. Tchau. Lembre-se
de mim. E aí o fantasma se retira do lugar. E o Hamlet fala: meu Deus, céu, terra e até inferno, que outro sofrimento você pode jogar em mim? What new suffering can you throw at me? Né? Que mais de errado pode acontecer comigo? Que mais de errado vocês podem querer jogar para cima de mim? But I must be strong, mas eu tenho que ser forte. Remember you? Oh, yes, dear father. Lembrar de você? Claro, pai querido. None of my other memories are important to me now. Claro que eu vou me lembrar de você. Nenhuma outra memória minha tem importância para mim agora. I will not rest until I have revenge. Eu não descanso enquanto não tiver vingança. Palavras do Hamlet. E aí essa imagem, ó, do fantasma do pai dele vestido de soldado, porque ele era um rei, né? Conversando com o Hamlet. Uau! É, galera, é isso daí. Gente, eu tive que fazer uns malabarismos, né? Como eu falei, estou conversando com pessoas de níveis diferentes de inglês. Nosso tempo é altamente limitado. Nós temos 10 episódios, são 10 horas mais ou menos no total. E eu tive que fazer uns malabarismos de pular algumas partes, de traduzir outras, porque senão a gente não conseguia percorrer. E aí agora você já sabe quem era o Ghost, o que ele estava fazendo na parede, se ele estava morto. Viu? Ele era casado, sim, com a irmã dele. Ela era irmã e rainha. Eles eram, sim, casados. Ok? E o Cláudius matou ele para virar rei e pegou a esposa, que também era irmã, matou o irmão e rei, pegou a irmã e rainha, virou um novo rei. O Hamlet deixou claro que ele já desconfiava de tudo, já tinha sacado, por isso que ele estava sendo irônico lá atrás. E não sei, acho que eu pulei essa parte, né, que ele foi irônico, mas enfim. E agora, o que vai acontecer nessa história no episódio 5? Rapaz, você não pode perder. Você não pode perder. Episódio 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imperdível. Imperdível, tá bom? Reforço mais uma vez. Eu tive que fazer esse malabarismo para a gente prosseguir na história. Não significa que eu vou fazer isso com o resto do livro. De jeito nenhum. Tá bom? Mas é porque senão a gente não conseguia sair, adiantar. E aí agora a gente já conseguiu basicamente terminar a cena 4, ele conta para o Horácio fica chocado, e aí fala, a gente tem que contar para os outros, ele fala, de jeito nenhum, ninguém pode saber disso, e e aí chegamos ao capítulo 2, The Mad Prince. The Mad Prince, capítulo 2. Mas aqui é cenas do próximo capítulo. Então já vamos para o capítulo 2 no episódio 5. Vai ser fenomenal. E agora, como eu te prometi, aliás, né, avisos finais. Primeiro, se inscreve no YouTube. Você pode fazer isso de uma forma muito simples. É só clicar no botãozinho que tem aqui, ó, na sua tela. É bem aqui. Você clica, se inscreve e depois você já clica no sininho, porque aí eu soltei episódio novo. Se por acaso você não vê o meu e-mail, não conseguiu olhar naquele dia, o YouTube te avisa que tem episódio novo. Se você usa Instagram, vai lá, @FelipeAndréInglês e me siga e ative as notificações. E agora eu quero tirar um minutinho para falar sobre aquela pergunta que eu te disse que eu mais recebi. Como que eu faço para continuar estudando inglês com você e com esse método? Presta muita atenção no que agora eu vou falar. Dá uma olhadinha na tela, então, de 29 de julho a 4 de agosto. Eu vou fazer a 9ª Semana da Fluência. Semana da Fluência
é o passo a passo completo para você conseguir sair de onde você está hoje e se tornar realmente fluente em inglês. Eu vou te mostrar exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer, cada passo da jornada, cada passo para você sair de onde você está agora e alcançar a sua sonhada fluência. Fluência é conseguir abrir a boca e usar o inglês que você sabe para falar com quem você quer na hora que você precisa, aonde você estiver. E conseguir fazer isso sem gaguejar, sem travar. Então, quando eu falo que na Semana da Fluência eu vou te mostrar o passo a passo completo para você se tornar fluente, eu não estou falando de saber inglês, eu não estou falando de conhecer, eu não estou falando de nota boa em prova, conversar com um professor particular, eu estou falando de eu vou te mostrar exatamente como chegar nesse lugar, aonde você simplesmente abre a sua boca e usa o inglês que você sabe para falar com quem você quer, na hora que você precisa, aonde você estiver, sem gaguejar, sem travar. Então, se programe aí. 28 de julho, domingo, o Hamlet sai do ar, porque no dia seguinte, dia 29 de julho, uma segunda-feira, 8 horas da manhã, a nossa imersão online vai continuar por mais uma semana com a 9ª semana da fluência, que, como eu falei para você, vai ficar no ar de 29 de julho a 4 de agosto, beleza? Então, se programe aí. Até o dia 28 de julho, você pode assistir quantas vezes você quiser os episódios do Hamlet, que vão ser 10 no total, né? Não é isso mesmo? Porque dia 29 de julho a nossa imersão continua por mais uma semana com a 9ª semana da fluência. A gente se vê no episódio número 5. Um grande abraço para você. May God bless your life. Bye.